É um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Professor Hélio, professor Tiago, professora Mirceia, professora Samara, né? E vocês todos estão aqui contribuindo para que a gente possa fazer uma aula muito importante sobre a contextualização histórica do modernismo, segunda fase do movimento modernista brasileiro, que vai de 1930 a 1945. No entanto, como a gente sabe, a gente não vive em momentos isolacionistas, assim, começou em 30 e terminou em 45. Isso é uma marca que a gente deixa para a questão da mudança de foco da produção. Mas as influências históricas, elas começam muito antes e elas se estendem também um pouco depois. E para isso, nós convidamos o professor Hélio Henrique e a professora Samara para estarem aqui junto com a gente, para dar uma força nessa contextualização histórica. Hélio, muito obrigado pela sua presença. Samara, muito obrigado pela presença. Tiago, professor de português de Vespertino, professora Mirceia, das turmas do Bloco 1, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos começar o nosso meeting, então eu vou passar rapidamente a palavra para vocês fazerem algumas considerações iniciais. Professor Hélio, pode fazer as suas considerações? Boa tarde para todos. Eu que agradeço a possibilidade de participar do meeting junto com a professora Samara, junto dos professores da cadeira de português, o Tiago, o Moacir, Mirceia, e estou aqui para contribuir nesse bate-papo e tentar facilitar o máximo que eu puder a informação. Tiago? Olá, gente. Boa tarde, né, para nós que estamos aqui. E boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem vai assistir essa aula depois. A minha consideração inicial é de falar que esse momento para a história da literatura brasileira é o momento, de fato, da nossa brasilidade, da nossa construção de consciência e de amadurecimento, como arte, né, e como povo. Eu digo que estudar esse contexto histórico, estudar essa literatura, nos situa, nos coloca integralmente dentro da história do Brasil, nos coloca dentro dos ciclos que as relações de poder nos impõem, e é muito difícil a gente sair desses ciclos, e que entender esse contexto é o primeiro passo para a gente poder fazer uma reversão do processo social, né? E por isso que essa literatura é tão importante e é tão fascinante, do ponto de vista humanístico, no entendimento do eu, do ser, como também do ponto de vista das questões sociais. Então, eu espero que a gente consiga fazer um ótimo encontro aqui. Obrigado, Tiago. Professora Mirceia? É muito interessante a gente considerar nesse período como que a realidade é imposta para o escritor, né? Não tem como o narrador desse período fugir essa realidade que é tão forte nesse momento, né? Esse momento de crise é o momento ideal para que todas a vida íntima desse escritor, os pensamentos, as ideologias, transpareçam na literatura de uma forma que dificilmente a gente vai ver em outros períodos, né? Então, poucos autores, como os autores da década de 30, vão conseguir trazer essa relação entre o homem e seu meio, sem deixar de lado o sentimento, a introspecção, o processo psicológico dessas pessoas, como ocorreu no romance de 30. Então, isso a gente vai ver um pouco essa relação do contexto na formação também da literatura. Obrigado. Professora Samara? Boa tarde para todos os professores que estão aqui agora. E boa tarde, ou bom dia, boa noite para quem está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Samara, eu sou ex-estudante do 104. Agora eu estou fazendo Geografia lá na UNB. E eu espero, junto com o professor Hélio, poder mostrar o tanto que o contexto histórico pode influenciar na literatura, nas obras em si. E é isso. Muito obrigado, Samara. E então, para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Hélio, para fazer o início dessa contextualização histórica. Hélio, a palavra está com você. Ótimo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, até porque a minha função é fazer um recorte na geopolítica mundial, no final do século XVIII e início do século XIX, e trabalhar o período de transição, o período entre guerras, a Grande Depressão de 1929. Então, assim, a gente estava num momento histórico bem importante, as relações internacionais estavam
a uma velocidade muito grande no final do século XIX. Para fazer um recorte histórico, nós estávamos vivenciando uma era chamada de neocolonialismo, onde a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, todos esses países já estavam às portas da segunda revolução industrial. E nesse contexto histórico do final do século XIX, início do século XX, nós tivemos a partilha da África, né, pela Conferência de Berlim, entre as grandes potências europeias. E foi nesse contexto do imperialismo, né, do neocolonialismo, que nós começamos a perceber uma corrida muito forte em relação ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento industrial e ao desenvolvimento militar entre as grandes potências. E a gente que já estudou um pouquinho história, geopolítica, já conhece. A Primeira Grande Guerra Mundial, ela foi uma guerra que aconteceu no teatro da Europa, apesar de ser chamada de Guerra Mundial, mas que trouxe consequências muito ruins para todos os países que foram envolvidos. Até mesmo os países que venceram a guerra tiveram o produto interno bruto reduzido, crise política, crise social. E foi nesse contexto das grandes guerras mundiais, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que aconteceu uma crise sem precedentes na história do capitalismo, que é a crise da superprodução norte-americana. Se você pegar o período entre a Primeira Guerra e a Grande Depressão de 1929, que foi a queda da Bolsa de Nova York, você percebe que a Europa ela foi marcada, no final da Primeira Guerra Mundial, por uma decadência política, por uma decadência econômica. A sociedade europeia, por mais que os países vencedores da guerra tinham um triunfo naquela época, eles passaram por muitas dificuldades para se reerguer. E nesse contexto do fim da Primeira Guerra, e no período chamado de período entre guerras, a única forma de reconstruir a Europa e buscar parcerias era você se aliar aos Estados Unidos da América. E foi isso que aconteceu logo depois da Primeira Guerra. Os americanos, eles viraram como se fosse um grande parceiro político e comercial do velho mundo. E começaram a produzir em grande escala para abastecer o mercado europeu, que estava totalmente destruído e arrasado. Nesse contexto de produção para abastecer o mercado europeu, surgiu nos Estados Unidos um novo modelo de produção econômica, que foi chamado de Fordismo, que deu origem a uma nova metodologia de trabalho. Todo mundo também já estudou um pouco Ford, sabe da esteira rolante, né? Da produção em massa, da produção em série, né? Da questão do trabalho repetitivo, produtivo, em grande escala, em menores custos. E isso acabou gerando uma superprodução americana no período de 1920, 1925. E isso deu origem ao que nós chamamos de a Grande Depressão, ou o craque da Bolsa de Nova York. Então, se você pega um recorte do início do século XX, no ano de 1929, fruto da Primeira Grande Guerra Mundial e da reorganização dos mercados internacionais, a Europa vive uma grande crise por causa da queda da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos produzem tantas mercadorias que não tem aonde vender essas mercadorias. O mercado europeu estava totalmente saturado, inundado com produtos americanos. E quando você tem uma superprodução, nós entramos na velha máxima da lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta e tem pouca procura para produtos norte-americanos, o preço vai diminuir. E foi isso que aconteceu a partir de 1929. Nós tivemos uma superprodução americana, nós tivemos uma queda no valor das empresas norte-americanas na Bolsa de Valores, há uma desvalorização dos produtos americanos e crise nos Estados Unidos repercute no mundo inteiro. Eu gosto sempre dessa analogia. A economia americana é como se fosse uma locomotiva. Se a locomotiva anda rápido, os vagões, que são os países, também andam rápido. Mas se a economia norte-americana passa por uma crise, ela vai afetar todos os países internacionais. E aí nós tivemos a queda da Bolsa de Nova York, que foi uma crise sem precedentes dentro dos Estados Unidos, que repercutiu profundamente em todos os países do mundo. Os americanos criaram uma política chamada de New Deal, que é uma visão progressista de reconstrução do país,
construíram pontes, viadutos, estradas, mesmo sem precisar para gerar emprego. Mas, infelizmente, no Brasil, nós tivemos um momento de transição política e transição econômica, já que a nossa posição como agroexportador já não caberia mais. E nesse contexto da queda da Bolsa de Nova York, da crise internacional e da transformação da economia global, o Brasil também vai sofrer uma grande transformação no seu processo político e no seu processo econômico, que vai ser tratado melhor pela professora Samara, que é o fim do ciclo do café e o início da era industrial no governo Getúlio Vargas. A queda da Bolsa de Nova York é no ano de 1929 e o governo Getúlio Vargas começa em 1930, transformando de forma drástica a economia brasileira, o cenário nacional e todas as questões relacionadas à produção de energia, população, migração das pessoas do Nordeste em relação ao Sudeste para procurar emprego nas indústrias. Uma série de informações importantes aconteceram nesse recorte histórico. Então, fica a minha dica para que você possa estudar bastante o período entre guerras, um modelo conhecido como Fordismo, que gerou a superprodução americana, e, posteriormente, que você possa estudar os efeitos da crise mundial de 1929, tanto no plano internacional, quanto no contexto brasileiro. Fala da nossa amiga professora Samara, que vai comentar sobre a nova política industrial brasileira do governo Getúlio Vargas. Hélio, antes de passar para a Samara, eu queria só fazer uma perguntinha, pode ser? E queria Assim, passar a palavra para vocês. Pode, lógico. Tá. Na sua percepção, né, como geógrafo, né, como entendedor da geopolítica e como uma pessoa que aprofundou o estudo da época, como é que você vê a tensão no mundo europeu? Por conta das crises, claro, por conta da iminência de uma nova guerra, né? Hitler, dentro desse período que você está situando aí entre guerras, Hitler surge, em que contexto que Hitler surge, né? Como que ele vai ganhando força e como é que isso causa um tensionamento no mundo? Olha, eu vejo de uma forma assim, bastante interessante. Para um surgimento de estados totalitários, tem que ocorrer um caldeirão de fatores que levam a esse processo. Quando a Europa passa por um momento da Primeira Grande Guerra, você tem, por exemplo, no caso da Alemanha, a Alemanha chegou a ter uma inflação de mais de 1000% por ano. O índice de pobreza, miséria na Alemanha subiu de uma forma drástica, uma mega inflação. Politicamente falando e socialmente falando, a Alemanha estava totalmente arrasada. Então, foi dentro desse terreno fértil que surgem as ideias totalitárias, que a força do nazismo começa a se consolidar e criar raízes de uma forma muito violenta dentro da Europa. Então, quando a gente analisa o período chamado de pós-Primeira Guerra Mundial, ou período entre guerras, existe toda uma situação socioeconômica desfavorável da população, endividamento das pessoas, aumento do desemprego, poucas possibilidades de você sustentar a sua família e uma lacuna de poder. Até porque a Primeira Grande Guerra mostra a falência do modelo europeu e a decadência política das grandes nações europeias que estavam comandando o mundo desde o século XV e XVI, período das grandes navegações. Se você pegar as fases do capitalismo, o capitalismo comercial foi praticamente dominado todo pela Europa. O capitalismo industrial também foi criado na Europa. Então, o início do século XX, especialmente o final da Segunda Guerra Mundial, marca para mim a decadência da Europa e o período entre guerras, bem colocado por você nessa pergunta, marca a ascensão dos regimes totalitários. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Queria comentar uma coisa que é muito importante, muito interessante a gente ver a questão emocional do fascismo, né, do nazismo, na formação política, né, desses regimes. A gente vê lá em 1922 a Marcha sobre Roma, né, que caracteriza o surgimento do fascismo lá na Itália. A gente vê a ascensão de Hitler durante toda essa década de 20, né? E depois, quando a gente já tem um regime nazista instaurado,
lá em 1936, o Hitler vai apoiar a Guerra Civil Espanhola no regime franquista, né? E como que todos esses regimes, eles chegam de uma maneira a alcançar o emocional do povo, um emocional que estava abalado. E por que eu estou falando da questão emocional? Porque para a gente é muito interessante ver como que as artes vão refletir esse contexto, né? Porque a visão de mundo do artista é a visão de mundo que vai caracterizar toda essa emoção que está fluindo no seio da sociedade. Então, muito obrigado, Hélio, porque a sua caracterização mostra a evidência da importância da gente ver esse momento dessa forma. Só pegar parênteses no que você falou, a questão do Hitler e com a relação à ditadura franquista, praticamente todas as armas criadas na Alemanha durante o processo das grandes guerras mundiais, especialmente da Primeira Grande Guerra, foram testadas no País Basco, né? Que é uma outra questão importante e interessante. Um país que é chamado de País Basco, com uma certa autonomia, que foi dada pelo rei Juan Carlos, mas que busca uma autonomia, uma soberania muito maior. E você tem obras de artes que são bem interessantes, que retratam isso, né? O quadro chamado Guernica é uma dessas obras bem interessantes que vão marcar o sentimento, né? A percepção do artista em relação a esses momentos totalitários, de regimes excludentes, de regimes, como se diz, xenófobos, centralizadores, né? Que ganharam fertilidade na Europa porque o terreno estava totalmente favorável a esse processo. Então, é muito legal fazer essa contextualização da arte, né, de quadros, poemas, a literatura, para você estudar a geopolítica e o momento histórico, né? Eu sou super a favor desse casamento, dessa articulação. Eu queria só pegar uma adenda no que o Moacir falou. Na verdade, Moa, acho que você leu meus pensamentos, né? Quando eu fiz a pergunta para o Hélio, foi para levantar essa bola mesmo, né? De como que o artista, ele vai ter esse olhar, né? Assim, mais amplo, para poder fazer a captação desse clima de tensão do mundo. Eu costumo dizer que a impressão que dá é que dentro das artes, eu estou falando aqui de Brasil, né, do que a gente tem de literatura aqui, que é o nosso foco aqui talvez maior, é de que o ser humano chegou a uma decadência. O conceito de humanidade, a essência de humanidade, totalmente perdido. E aí o interessante é que a gente pode até ir para as obras de prosa, né, do Romance de 30, que vai tratar mais das obras regionalistas de Nordeste, e até a obra mais urbana, né, a parte de poesia, você vai ver essa questão sendo discutida o tempo todo. Desde Vidas Secas, quando você discute a essência da humanidade em Fabiano, até questões que Cecília Meirelles vai pontuar, né? O próprio Dumont vai pontuar da questão da essência do ser humano. Eu acho que, na verdade, é uma tentativa, é uma busca de uma humanidade que foi perdida. E a partir daí a gente vai ver tantos textos que vão discutir a essência do ser humano, né? A partir desse momento, desse contexto histórico totalmente abalado, e que, depois de tantos e tantos e tantos anos, a gente precisa de guerra ainda para resolver os nossos conflitos, né? Então a gente vai ver a La Rosa de Hiroshima, né? Tantas obras que vão na agulha mesmo, na cabeça do problema, e outras que vão, claro, metaforizar toda essa situação, mas de qualquer maneira, como a Mircea falou, a realidade está muito presente, né? Isso não tem como negar, embora também a parte artística seja muito forte dentro do contexto. Legal, e inclusive a primeira fase do Drummond é uma fase de pessimismo, né, de negacionismo da humanidade, da vida, né? Ele tá frustrado com essa humanidade que não deu certo. Tranquilo? Tranquilo, Moacir. Beleza. É isso aí que eu tinha para falar. Mais esse recorte histórico, falar um pouco da geopolítica, como se diz, preparar o terreno para a Samara falar um pouco sobre a questão do Vargas, a política industrial, essas mudanças que aconteceram no país na esteira da década de 20 e da década de 30. Bacana, muito obrigado, Hélio. Continue aí com a gente, qualquer contribuição é super bem-vinda. Samara, obrigado, viu? Vou passar a palavra para você, então.
Obrigada. Como o professor Hélio falou, a crise de 29 não afetou só os Estados Unidos, né? Afetou vários outros países. Tanto que o fim do ciclo do café aqui no Brasil está diretamente ligado com a crise de 29, porque quanto mais o mundo vai se tornando globalizado, mais as relações internacionais vão se fortalecendo. Então, os Estados Unidos chegou a diminuir suas importações em 70% e as exportações em 50%. Então, isso afetou vários outros países. E no Brasil não seria diferente. Tanto que o café era a nossa maior produção, era o que mais fazia com que a gente vendesse, e os Estados Unidos eram um dos maiores compradores do Brasil de café. Então, quando ele para de comprar, porque ele já não tem mais condições, o Brasil já começa a se ver em uma situação ali que já não é tão boa. E não é só os Estados Unidos que para de comprar, porque os outros países também começam a quebrar. Então, o Brasil começa a se ver nesse cenário um pouco catastrófico, porque o café ficou estagnado, a nossa economia parou, porque a gente dependia muito do café. Então, as sacas começaram a ficar ali de canto e não tinha quem comprasse. E Vargas assume bem nesse problema, porque Vargas assume em 1930 e ele já tem que lidar com essa bomba de como resolver a economia do Brasil, que estava estagnada. Então, a primeira coisa que ele faz é uma medida para poder proteger a economia do Brasil, fazendo com que o governo comprasse sacas que não estavam sendo vendidas para poder aumentar o preço do café no mercado internacional. Só que como o Brasil já estava cheio desse café, não tinha para onde ele mandar esse que ele ia comprar, então ele queimava as sacas. Foi uma das primeiras medidas que o Vargas fez para poder controlar a economia do Brasil e não fazer com que ela caísse ladeira abaixo. E aí, então, ele começa a tomar outras medidas para poder fazer com que o Brasil comece a crescer de novo, e uma delas é investir nas indústrias de base, que era para poder fazer com que o Brasil começasse a se reerguer. Então, é nessa época que vem a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que hoje é o BNDES. Acrescentou esse social no final. Então, Vargas já estava preparando o Brasil para ele poder começar a crescer, para ele não ficar dependendo tanto da economia externa, da venda do café e de outros produtos assim. E então, ele começa a se preparar para essa crise que o mundo estava passando por causa da crise de 29. E ele começa também a investir em indústrias de bens de produção, porque agora já pulando para a parte da Segunda Guerra Mundial, os países que estavam em guerra, eles não estavam mais colocando toda a sua força de produção para sua exportação ou sua importação, eles estavam focados em criar armamento para a guerra. Então, aqueles países que necessitavam deles para importar as coisas, começaram a ficar de lado, e o Brasil foi um deles. Então, o Brasil começou a produzir aquilo que antes ele estava importando, produtos que já eram industrializados. E então, Vargas começa a investir nessa política de substituição de importações, que vai ser muito importante para o Brasil, para ele parar de depender tanto de outros países. E aí é com isso que começa a surgir várias coisas no Brasil, como a consolidação das leis de trabalho, que foi uma sacada que o Vargas teve para poder fazer com que gerasse mão de obra no Brasil, gerasse mercado consumidor, porque com as leis de trabalho é que vem a carga horária, que vem o salário mínimo. Então, o Vargas pensou, com o salário mínimo, a população vai poder comprar aquilo que a gente está produzindo. Isso vai fazer com que a economia do Brasil comece a girar aos poucos, já que tem alguém para produzir e tem alguém para poder comprar. E isso começa a fazer com que a economia do Brasil comece a girar de novo. E tudo isso começa a acontecer mais no polo de desenvolvimento que tinha aqui no Brasil, que era o eixo Rio-São Paulo, na região sudeste. Então, tudo isso estava mais concentrado lá, porque antes era onde ficava as maiores concentrações de plantação de café, onde ficavam os cafeicultores, o dono do dinheiro. Então, o eixo Rio-São Paulo já tinha uma estrutura para poder abarcar todas essas indústrias e tudo que Vargas estava promovendo para o Brasil, para todo esse desenvolvimento.
Então, lá ele encontra a infraestrutura necessária, a mão de obra para poder trabalhar, o seu mercado consumidor, tem todos os fatores locacionais que ele estava precisando para aquele momento. Então, é aqui que a gente também começa a ver aquele movimento migratório no Brasil, porque as pessoas precisam do trabalho para poder se sustentar e tudo, e eles encontram no eixo Rio-São Paulo o que eles estão procurando. E isso tudo afeta diretamente nas obras, tanto que a gente consegue ver isso em Vidas Secas, não só em Vidas Secas, em outras também, mas é porque Vidas Secas é um livro que me marcou muito no meu ensino médio, então eu sempre lembro dele quando se trata disso, porque o êxodo rural foi algo muito marcante nessa época, justamente por causa desse polo de desenvolvimento que foi crescendo muito no eixo Rio-São Paulo. Joia. Pode falar, Hélio. Eu queria assim, comentar, que foi ressaltado pela professora Samara, porque a queda da Bolsa de 29, ela realmente transformou a conjuntura nacional e internacional. No Brasil, como a Samara colocou, Vargas, quando tomou posse, ele pensou que teria que criar um novo modelo de desenvolvimento econômico. E como houve a perda do poder político pela elite cafeeira, ele deu uma guinada, parece, 360 graus. Ele mudou assim, como se fosse da água para o vinho. Ele pegou uma economia agroexportadora e transformou numa economia industrial. E investiu pesadamente nas indústrias de base, a petroquímica, a metalurgia, a siderurgia. E como foi muito bem colocado pela Samara, todas as condições estavam ali no Sudeste para que desse certo. Bancos, ferrovias, toda a estrutura de mão de obra. E um aspecto importante, já passando a palavra para o Tiago, foi que boa parte da população do Nordeste, percebendo essa nova onda de desenvolvimento industrial, mudou para o Sudeste. Houve um grande êxodo rural. Então, acho que vale a pena a gente sempre reforçar esses assuntos que são pertinentes, né? A transformação da economia, o desenvolvimento industrial no Brasil, o movimento migratório do Nordeste em relação ao Sudeste. Foi muito bem colocado e muito bem pontuado pela professora Samara. Hélio e Samara, só para deixar aqui para colocar uma deixa, que o Getúlio não só investe, né, na indústria de base, como ele também fomenta as empresas públicas, né? Dessa época que vem várias empresas públicas, como, por exemplo, a Petrobras, certo? Certo. É a tal da estatização da economia. Ele é centralizador e ele foi uma pessoa que estatizou a economia brasileira. E uma coisa interessante colocada pela Samara é que quando vem a Segunda Guerra Mundial, os países que estavam envolvidos na Segunda Grande Guerra não abasteceram o Brasil. Eles estavam preocupados em produzir armas, pólvora, bomba, tanques, mísseis. E aí o que aconteceu? O Brasil teve que intensificar o modelo da substituição das importações. Se eu não conseguir importar dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha, eu tenho que trabalhar a indústria nacional. Foi aí que se gerou uma boa base industrial de capital nacional, com forte apoio do Estado, e posteriormente de capital internacional, mas aí é mais para o governo Juscelino Kubitschek. Mas é nesse contexto sim, viu, Tiago? Perfeito. Eu queria chamar a atenção para um ponto também muito interessante nesse contexto histórico que vocês abordaram. A princípio, obrigado, Samara, pela sua ótima explicação. Eu queria que vocês abordassem também um pouco com a gente a questão do ponto de vista ideológico conflitante que a gente tem aí na década de 20, na década de 30, quando a gente contrasta essa perspectiva fordista, né, progressista norte-americana, com a influência do pensamento comunista, né? No Brasil, a gente tem aí em 1922 a fundação do Partido Comunista, e a gente vê esse pensamento ganhando força até a gente chegar lá em 1935 com a intentona comunista, né? Então, assim, é um período que é dissolvido em 10 anos, mas que o comunismo ganha uma força muito grande no Brasil. Inclusive, um dos autores, né,
que produzam talvez a obra mais relevante, no meu ponto de vista desse momento, que é o Graciliano Ramos. Ele tinha explicitamente a defesa da ideologia comunista, né? E é uma ideologia que vai trazer o ponto de vista dessa crítica social, né? Enquanto o Brasil está vivendo um momento de industrialização, de crescimento, né? De progresso, a gente vê um Nordeste esquecido, um Nordeste que está vivendo uma crise climática, uma crise de produção, uma crise de sobrevivência mesmo, né? E aí esses autores, muito motivados também por esse pensamento marxista, né, vão ter um olhar diferenciado e aí vão começar a produzir obras que vão fazer exatamente essa leitura do ser humano, né, no contexto do isolamento que o progresso norte-americano, que essa visão fordista causou impactando o Brasil. Então, seria uma forma da gente, só de vocês comentarem um pouco sobre essa questão do ponto de vista comunista na perspectiva de vocês. Samara, pode comentar? Eu vou até me basear um pouco no livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, porque ele coloca o dedo na ferida mesmo naquele livro. Ele mostra o tanto que o ser humano pode chegar a um estado crítico naquele. É um livro muito marcante mesmo. Então, ele mostra como o ambiente pode transformar uma pessoa, porque ele pega aquele ambiente de seca extrema do sertão nordestino mesmo, e mostra o tanto que aquilo está afetando não só o Fabiano, mas toda a sua família. Então, aquelas partes onde tem as mortes, onde eles têm que escolher quem é que realmente vai sobreviver ali, é uma parte muito pesada. Então, o Graciliano Ramos, ele vem para poder mostrar que não existe só todo esse lado do desenvolvimento, que existem problemas sociais que precisam ser levantados também, e que estavam ficando de lado porque o foco no momento era a industrialização, era se desenvolver, era fazer com que a economia voltasse a crescer, e problemas que eram importantes estavam ficando de lado. Então, muitas obras começaram a trazer isso para fazer com que o povo começasse a acordar e visse que tinha muita coisa ainda errada ali, que precisava, sim, mudar. Ótimo, muito obrigado, Samara. Tiago, Mircea, quer complementar, falar alguma coisa? Já fazendo algumas correlações, né, sobre a literatura e o contexto, é interessante a gente ver como que essas mudanças no contexto social se encaixam tão perfeitamente na proposta modernista de fazer esse retorno ou essa busca, vamos dizer assim, por uma identidade nacional que fosse verdadeiramente nacional, que representasse o Brasil verdadeiro, né? Então, a gente vai ver uma transposição de localização, vamos dizer assim, que a literatura deixa de ser centrada só no polo Rio-São Paulo, para também abranger outras áreas do Brasil, como o Nordeste e o Sul do país, né? Então, a gente vê que é um momento que a sociedade está mudando, a gente vai ver a transição, tanto a questão dessa mudança da economia, dos polos econômicos, o que vai passar a ser a força econômica do Brasil, como os modelos sociais, né, essa mudança de uma sociedade mais voltada para o campus, indo para a cidade, e isso tudo vai aparecer na literatura, o que vai fazer com que a gente tenha uma noção de Brasil muito maior do que a gente tinha antes. Então, só para a gente começar a pontuar algumas coisas. Perfeito. E aí, seguindo esse gancho, né, da correlação da arte literária em si, a Mircea já destacou desde o início a questão do contexto real impactando na arte, né? Isso aí, para fins de vestibular, a gente pode destacar aí a característica da verossimilhança, né? É uma arte muito engajada
e que vai tentar se valer o máximo possível do real, né? Do verdadeiro, né? Do semelhante ao real, que o nome verossimilhança nos transporta para essa linha de pensamento, para que as discussões elas não fiquem num campo idealizado, né? O que a Miceia começou a discutir aí, até do ponto de vista do nacionalismo, a gente já vem destacando isso, né, Moacir, com o estudo inicial do modernismo, que essa visão de Brasil deturpada por um olhar idealista chegou ao seu limite, né? A gente discutia que desde o pré-modernismo, né, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que a nossa literatura tinha tomado um caminho sem volta, né? E eu reafirmo isso até hoje. A nossa literatura, a nossa arte popular, e aí eu estou falando popular, né, porque a gente tem também dentro do modernismo um processo de popularização da arte, mas a gente tem dentro da nossa arte um caminho sem volta, que é esse caminho que a Samara já apontava aí, a da denúncia, a de pôr o dedo na ferida, né, a de trazer os problemas sociais para a cara da sociedade mesmo, como, por exemplo, não só na prosa que a gente está discutindo aqui, porque a gente está discutindo agora mais esse romance de 30, que é a parte de prosa e mais regionalista, mas quando você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, você tem lá o Manuel Bandeira fazendo um poema chamado Bicho, por exemplo, em que ele vai denunciar a fome que as pessoas passam e vão comer lixo lá, na lixeira mesmo, sabe, como se fossem animais. E aí, para discutir o quê? Olha que interessante, como que esse poema também vai ao encontro de tudo isso. Esse poema, ele vai pegar o animal no seu instinto mais normal, no seu instinto mais forte, que é o da alimentação. E aí ele pega esse animal e fala que esse animal é um homem. O que está sendo discutido aí como pano de fundo também? A questão das humanidades que foram perdidas, né? Então, dentro desse contexto verossímil, que a Miceia pontuou muito bem no começo, a gente não deixa de fazer a discussão da essência da alma. Por isso que esse fragmento da nossa literatura é tão impactante, tão maravilhoso. Então, fica aí uma das dicas para essa parte da literatura, é a verossimilhança. Característica, eu já vou fazer uma correlação aqui também, Moacir, me permita aí mais um tempinho, que é uma característica que a gente encontrava lá no realismo machadiano, né, e que a gente encontrava também no naturalismo do Aloysio de Azevedo, que é essa questão da realidade, da verossimilhança. Só que agora nós estamos fazendo a verossimilhança dentro de uma discussão mais social, que não era uma preocupação tão do Machado de Assis, por exemplo, né? E nem do Luiz de Azevedo. A gente está fazendo uma discussão mais social, mas existe esse contraponto, e a UNB, no PAS, ela pode fazer essa ponte, tá? Entre a verossimilhança do regionalismo de 30 e a verossimilhança do realismo e do naturalismo da metade do século XIX. E aí, Thiago, é muito legal a gente perceber que alguns teóricos chamam esse momento agora da literatura de 30 de neorrealismo, né? Então, assim, realmente traz essa característica que vocês têm pontuado da verossimilhança, e aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos que a gente tem que abordar aqui para falar de como essa verossimilhança ocorreu. Por exemplo, vocês falaram da questão da literatura ser engajada, né? Então, essa literatura vai abordar, por exemplo, uma coisa que, quando o Hélio falou, me veio aqui na hora essa correlação. A gente está aí vivendo esse final final da década de 20, início da década de 30, com todo esse aporte capitalista progressista, né? Baseado no Fordismo, que tem como o lucro como o pressuposto maior. E aí a gente vê lá no Nordeste a indústria da seca, não somente a questão da seca e da miséria em si, mas a própria utilização da seca como uma indústria para enriquecimento. Então, assim, a gente vê as pessoas que já vivem numa situação miserável sendo exploradas. A gente vê isso também na obra Vidas Secas, né? Logo no primeiro capítulo, em que o Fabiano chega numa casa e ele começa a ser explorado por uma pessoa, né, que vai falar, que vai explorar ele para ele ficar no lugar, e também na hora de fazer o pagamento para ele, vai explorar novamente o Fabiano pela ingenuidade, e aí a gente retoma a questão da má formação, né, escolar do nordestino
na questão do sertão, dificuldade de acesso à escola, dificuldade de alfabetização, de formação crítica, facilitando esse contexto para dominação, né, dessas pessoas que vão se aproveitar desse contexto para fazer a exploração do trabalhador nessa indústria que a seca criou. Outra questão que a gente vê também, só para pontuar mais uma coisa, que é quando o Jorge Amado vai fazer a crítica dele também nesse contexto de 30, ele vai falar muito da questão do coronelismo, que é influenciado também por isso que vocês puderam falar tão bem, né? Então, assim, a gente vê que o contexto totalitário influenciou nos mínimos meandros do Nordeste. Nas pequenas cidades, a gente vê a formação de grandes líderes que vão utilizar da força e do poder para cometer atrocidades, né? E aí a gente vê quando o Jorge Amado fala do coronelismo, ele vai falar da prostituição infantil, né? Das pombinhas que eram as agregadas do coronel, lá na obra Tieta do Agreste. A gente vê a marginalidade e o abandono infantil quando a gente vê o Capitães da Areia, né? Como que a criação marginal torna crianças violentas, né? Então, assim, tem toda uma construção muito interessante aí por trás. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver o poder de influência de uma crise internacional nos mínimos lugares dentro de uma realidade de sofrimento, seca e miséria no Nordeste. É verdade. Eu queria só complementar o que o professor Moacir falou, e, enfim, a professora Mircea, o Tiago, a professora Samara, é que quando o Brasil passa por um processo de desenvolvimento industrial e o eixo da economia ele se fortalece no Sudeste, alguém vai sair prejudicado, né? O capitalismo sempre tem essa divisão de classes, né? E a visão progressista, desenvolvimentista, muitas vezes, e na maior parte das vezes, ela coloca em segundo plano a questão social. Então, o empobrecimento do Nordeste, a falta de empregos, a migração em massa para o Sudeste para trabalhar em empregos de baixo poder aquisitivo, baixa remuneração. E uma coisa muito bem colocada pelo Moacir, o aumento da exploração da questão da seca no Nordeste acaba criando uma elite de comando no país, que são os verdadeiros coronéis, que atuam até hoje de forma clara, influenciando o voto de cabresto, né, desde aquela época. Então, a gente percebe que o Nordeste brasileiro, a partir da década de 30, da década de 40, 50, ele passa por uma decadência econômica, social muito grande. E existe até um questionamento que tem que ser feito. Qual a região tem a maior representatividade no Senado ou na Câmara dos Deputados? É a região do Nordeste. Mas, em compensação, são os piores índices de desenvolvimento humano. Então, o coronelismo, né, a falta da percepção social, a agonia do povo, a fome, a miséria, alimentam quem está no poder. A indústria da seca, ela só existe porque tem gente que se faz, tem benefício, se beneficia com essa questão. Toda vez que cair uma questão na sua prova do PAS ou do Enem, colocando a culpa da pobreza e da miséria na questão da falta de água do Nordeste, a questão é totalmente falsa. O Nordeste tem uma das matas mais ricas do planeta, que é a Caatinga, só existe no nosso país, tem um grande potencial turístico, tem um potencial na agricultura, sabe? Nós temos assim uma região belíssima e com grande potencial de desenvolvimento. Mas, politicamente falando, sempre foi esquecida. Então, vale a pena você ficar atento com essa questão da indústria da seca, que é uma realidade, mas a seca não é a grande culpada da miséria e da pobreza da região. É uma questão política e num contexto internacional que vem desde a década de 30, depois da queda da Bolsa de Nova York. E aí, Hélio, eu faço uma complementação nessa sua fala que é muito interessante, que nessa indústria da seca, e nisso que você falou da questão política, nós temos as famílias que são muito conhecidas, né? A família Sarney,
a família Magalhães, né, do Antônio Carlos Magalhães, dando nome aos bois, né? Quando a gente vai daqui para Barreiras, a gente passa numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade que foi... Que o nome era Mimoso antes, né? Era Mimoso, e aí rebatizaram a cidade. Rebatizaram com o nome do Luiz Eduardo Magalhães, que é de uma das famílias mais poderosas do Nordeste, né? Também a família Sarney, como eu já falei, e várias outras famílias que dominaram a região política por muito tempo. E essa dominação que gerou essa pobreza, essa falta de cuidado com a sociedade do Nordeste. Dentro desses problemas sociais também, que são muito importantes de serem destacados, para a gente compreender as obras como um todo, né? Lembrando aqui para os alunos sempre que a gente está fazendo um enfoque maior hoje na parte da prosa da segunda fase modernista, né? A gente ainda vai ter um outro momento com eles para fazer um destaque mais para a parte de poesia. Mas dentro dessa parte da prosa, há ainda duas coisas que eu preciso pontuar aqui, que são muito importantes. A Samara pontuou agorinha, e eu ia pegar a deixa, mas a gente foi mudando de assunto, mas eu vou voltar aqui agora. A Samara deixou aí para a gente que é extremamente importante para esse contexto da década de 30, né? Até mesmo porque pelo processo de industrialização, né, pelo qual o Brasil já vem passando, e vamos lembrar que em 1917 a gente já teve a greve dos operários, ou seja, nós já tínhamos aqui um contexto de operários que já estavam se organizando. Claro que muito por conta dos operários imigrantes, né, que vieram aqui e trouxeram todos esses ideais, mas nós já tínhamos aqui um pensamento político se instaurando. E aí a gente culmina na década de 30 com a criação da CLT, e de certa maneira isso traz algum contexto de segurança trabalhista para essas pessoas. Só que eu quero criar um contraponto nessa questão. Se nós estamos criando leis trabalhistas para dar conta das demandas do processo de industrialização, como a Samara muito bem pontuou, mais um contraponto que a gente faz com o Nordeste, né? Porque se o trabalhador urbano, né, está conquistando esses direitos, o trabalhador sertanejo, ele está totalmente esquecido. Ora não tem trabalho, porque, né, por conta da ausência do Estado, e também, né, por conta da seca também, claro, não é o grande problema, mas existe esse problema também. A gente tem o trabalhador sertanejo sofrendo a ausência do Estado, a ausência do emprego e também a ausência das leis. Porque isso vai ficar muito claro, né, a gente está sempre voltando por Vidas Secas, que quando o Fabiano arruma um emprego, por exemplo, que é o personagem lá, né, que protagoniza, vamos dizer assim, a obra, há até controvérsia se ele protagoniza ou não, mas enfim, ele, por exemplo, ele não é pago corretamente, ele é enganado pelo seu patrão, né? Outra questão já que eu queria também discutir aqui com vocês, a questão da concentração da terra. A gente percebe que a terra não cumpre o seu papel social no Brasil, nunca cumpriu, né? Fabiano chega a uma fazenda, essa fazenda está improdutiva, né? E eu estou usando esse termo improdutivo, porque é muito recorrente atualmente com o movimento do sem terra, né? Essa terra está improdutiva, Fabiano chega para usufruir da terra, mas ele não pode usufruir, né? Então, duas questões que ainda matam o Nordeste dentro desse contexto é a concentração de terra, né? Claro, a gente também está falando do contexto do coronelismo, e a ausência de leis que garantam aos trabalhadores daquele contexto segurança. O que também a gente vai encontrar na obra do 15, né, chamado 15, da Raquel de Queiroz, né? O Chico Bento trabalha numa fazenda e, de repente, o patrão fala assim, ó, a gente não tem mais como tocar a fazenda pela questão da seca, das dificuldades, você pode tomar seu rumo, né? E aí o Chico Bento sai com a família, abanando, né, com a mão na frente e outra atrás, vai fazer uma caminhada de 200 quilômetros até chegar à Fortaleza. Gente, eu queria dizer aqui que isso é totalmente verossímil. Eu tive a oportunidade recentemente de passar um final de ano na Paraíba, e eu conheci pessoas que fizeram caminhadas nesse nível, que saíam do interior da Paraíba e andavam 200 quilômetros para buscar água. Né? A gente acha que isso é literatura, é ficção, mas não. Isso faz parte da realidade das pessoas, né? E aí o Chico Bento passa por vários problemas durante essa trajetória, né, dessa caminhada dele. Mas, para voltar no ponto inicial,
mais um trabalhador nordestino, sertanejo, agricultor, que não tem nenhuma segurança trabalhista, né? Ao passo que aqui no eixo Rio-São Paulo, como Samara pontuou, essas coisas já vinham se transformando. Eu queria fazer um complemento no que o Thiago falou. Pode fazer, Samara. Quando ele falou, né, dessa parte do livro de Vidas Secas que mostra realmente essa pobreza e tudo, eu lembrei de uma música que a gente analisou no ano passado, do Luiz Gonzaga, A Triste Partida, que fala justamente desse ponto também. Eu até abri ela aqui no meu celular, porque tem uma estrofe dela que fala assim: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Então isso mostra a realidade de muitos nordestinos que venderam tudo para poder vir para a região onde estava tendo emprego, onde eles poderiam ou não ter uma vida melhor. E essa música depois, se vocês puderem dar uma lida, uma escutada, é muito boa, porque ela trata realmente disso. Ela vai lá bem na raiz mesmo de tudo isso que a gente está falando. E me permitam só mais duas análises, mais duas reflexões aqui. Uma é a falsa ilusão, e aí, Moa, e Hélio, né, e Micei, a gente também pode discutir isso, né, porque essa falsa ilusão de que, ao se chegar no grande centro urbano, acabaram os problemas. E aí não, nós vamos viver outros problemas, né, que é o problema do inchaço das grandes cidades, né, e a questão do sofrimento. E aí, só para lembrar a Samara de uma oportunidade, que nós fizemos o debate do Vidas Secas juntos, eu tive a honra de trabalhar com ela no passado, no terceiro ano, e ela levantou para a gente, eu não sei se você tem, Samara, os dados da concentração de terra na década de 30 e os dados mais recentes. Eu não sei se você tem esse dado ainda, Samara, para mostrar para a gente como esse ciclo da pobreza, como que o ciclo da concentração de terra nunca acabou. Desculpa, gente, eu vou parar de interromper a fila aí. Não, me permita comentar, já que você levantou a bola, que é um assunto bastante importante e pertinente. Toda vez que você tem esse processo migratório do Nordeste para o Sudeste, é o que você falou, gera uma expectativa de uma nova vida, né? Um novo Eldorado, novas oportunidades, mas quando a pessoa chega na cidade, sem formação acadêmica, sem conhecer outras pessoas, com pouco dinheiro no bolso, muitas pessoas foram marginalizadas desse processo. Ou trabalharam em subemprego, que são extremamente importantes, como lixeiro, pedreiro, doméstica, limpador de rua, uma coisa que no Brasil nós não damos tanto valor, né? Aqui se valoriza muito mais o bem e não o serviço que a pessoa está fazendo. E isso gerou uma diferença muito grande social, porque o Nordeste foi empobrecendo. As pessoas, quando chegavam nas cidades também, eram marginalizadas. E um fato bem interessante que o Thiago falou é o macrocefalismo urbano. As cidades foram crescendo, o crescimento horizontal e o vertical também, mas mais o horizontal, especialmente nas periferias, foram feitas sem nenhum tipo de planejamento. Saneamento básico, acesso à água potável, área verde e o crescimento das grandes favelas, né? Das grandes periferias, dos grandes assentamentos. Um problema gravíssimo hoje urbano que dificilmente o Brasil vai conseguir resolver a médio e longo prazo. Então foi muito bom a fala do Thiago e eu queria dar essa contextualizada relacionada à concentração urbana e aos problemas urbanos decorrentes desse movimento migratório tão forte a partir da era industrial brasileira. Eu pedi aqui para o meu irmão pegar o meu caderno do ano passado, que eu ainda tenho anotado o que o Thiago falou. Que eu anotei aqui: 1% dos grandes latifúndios representa 44,4% das terras brasileiras e cerca de 48% dos agricultores pequenos ocupam pequenas partes do que sobra disso tudo. Que dado legal, Samara. Muito bom. Mirceia? O que eu ia falar era dessa correlação que a gente vai ter entre essa exploração do trabalho, né, que vai aparecer nos livros. E aí a gente tem uma outra obra de Graciliano Ramos, que a gente vai ver uma outra posição, né, que é na obra São Bernardo, que tem o personagem Paulo Honório,
E ele vai fazer o processo inverso, ele não vai ser o explorado, ele vai ser o explorador, né? Então, ele vai sair de uma situação de uma vida difícil, também buscando a felicidade, essa vida estável, etc., mas ele vai enfrentar outros problemas, porque aí ele vai se ver também nessa figura de explorador da miséria que vai acontecer nesse momento. E é interessante também a gente ver que nessa obra de São Bernardo acontece como uma metonímia do que acontece na política grande brasileira, porque ele comete uma série de atrocidades ao longo da obra, só que ele não é punido, né? Por quê? Por causa da rede de relacionamentos que ele criou, né? Então, isso também reflete um pouco da política da época que se estende, na verdade, até hoje. Então, a gente também é interessante notar esses vieses que vão aparecer dentro da literatura. Beleza. Eu ia falar, mas eu esqueci o que eu ia falar. Você quer ir lembrando aí? Depois eu corto essa parte. Tá, deixa eu só falar aqui então, amor, pra gente, né, o Hélio endossou lá a questão da macrocefalia, né, urbana, e aí, assim, para ficar mais palpável para os nossos estudantes, é só eles olharem para a Ceilândia, né, é só eles olharem para o Recanto das Emas, né, e vão perceber o tanto de nordestinos que compõem essas cidades, né, o tanto de histórias, né, que se cruzam com as nossas histórias, e é a própria minha história, né, vovô saiu do Ceará em busca de uma terra melhor e veio parar aqui, né? A minha mãe é cearense, né? Veio novinha com meu avô para cá. E quantas outras histórias, né? A gente não pode destacar que tem a ver com essa situação. Mas quando a gente sai de lá, né? Vem para cá em busca desse algo melhor e a gente se volta de novo para essas comunidades, a gente vai perceber o tanto de problemas sociais que há dentro dessas comunidades, né? Beleza, Thiago. Deixa eu, então, falar aqui. Uma coisa que eu queria retomar da fala de vocês, que é muito legal a gente ver esse processo de formação urbana, né? Então, a gente chega no contexto, lá no Rio de Janeiro, no começo do século XX, a favela, os pobres são empurrados para a favela, liberando o litoral, que vai gerar toda aquela urbanização, né, aquele contexto da burguesia e tudo mais, e a favela é empurrada para o canto, né? Há uma segregação que vai influenciar de forma geográfica. A gente vê a mesma coisa, isso para os alunos perceberem, como o Thiago falou, aqui em Brasília, né? Em Brasília nós temos a segunda maior favela do mundo, né? Que é o Sol Nascente, se eu não me engano, a segunda ou a terceira, não sei, mas é uma favela imensa e também ela é empurrada para a periferia. E aí, resgatando o do grego periferia, que é aquilo que está acerca de, né? Então, assim, a gente vai empurrando do centro para fora. Então, aqui em Brasília, a gente tem as cidades de periferia, são todas colocadas bastante longe do centro, né? Vocês que estão aqui em Brasília, que estão podendo ver, né, alunos, vocês vão ver que para você chegar no plano piloto, você demora 30, 40 minutos de ônibus, né? Uma pessoa que mora em Águas Lindas, que é de Goiás, mas que o centro econômico é todo em Brasília, demora 1 hora para chegar no centro, né? Ceilândia, que é um centro de erradicação de invasões, um lugar que foi de onde as pessoas foram tiradas do centro e colocadas lá para ficarem longe, para manter um status de segurança. Então, as pessoas vêm do Nordeste, né, dessa situação de seca, com um sonho, né, como o Hélio falou do Eldorado, de vir para cidades grandes, no caso aí do Sudeste, mas hoje a gente também tem Brasília, e para Brasília ainda é muito mais recorrente hoje, né, com um sonho dourado de que, não, agora a minha vida vai dar certo. E por conta das condições que essa pessoa já vem, ela é empurrada diretamente para essas cidades de periferia, elas ficam longe do centro e isso dificulta ainda mais o desenvolvimento delas, né? Então, existe uma armadilha na cidade grande que vai contribuir para esse afastamento. E a gente vê exatamente o que aconteceu com os imigrantes nordestinos, né? Indo para Rio, para São Paulo,
E aí eu queria, só para terminar minha fala, resgatar o pensamento do Gessé Souza, que é um sociólogo da Universidade de Brasília. Eu já falei em outras aulas sobre ele, mas eu gosto sempre de frisar que ele coloca em todas as obras dele que a escravidão no Brasil não acabou. Ela se transformou. Né? Ela se transformou dentro desse contexto industrial para explorar a mão de obra de pouca qualidade. Né? Ela se transformou para explorar a mão de obra das pessoas da periferia. Ela se para explorar o fabiano lá no Vidas Secas, que não tem a menor noção dos direitos dele. Né? Então, assim, a gente vê a constituição dessa escravidão permanecendo na nossa história até hoje. Né? E aí vem o papel da literatura de denunciar essa construção histórica e social do Brasil, porque isso é gritante, isso é latente. Nós ainda temos uma escravidão disfarçada, principalmente quando a gente olha para as nossas civilizações que estão na periferia. Hein, Moa, eu só queria, assim, rapidamente, me permita fazer essa reflexão, porque a gente está batendo muito nessa tecla agora, de que ao se sair, né, da sua terra natal, né, e assim, a gente nem entrou ainda, gente, na dor que é abandonar sua terra natal, tá? Porque todas as obras que a gente lê do regionalismo, principalmente do sertão nordestino, deixa claro que o desejo dessas pessoas é o de ficar lá nas suas terras. Tá? Só não ficam porque não tem condições. O Fabiano, ele sonha, ele deseja com aquele local, por exemplo, né? Sonhar talvez seja a palavra muito apropriada para falar de Fabiano, mas ele deseja aquele local, né? E só para criar um paralelo rapidinho, né? Olha só, saio dos grandes, né, da região de sertão e vou aos grandes centros urbanos. Esse aqui é o poema que falei do começo, né? O do Manuel Bandeira, um poeta do Rio de Janeiro, mora na cidade. E olha que poema mais forte, ele é bem curtinho. O bicho. Vi ontem o bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Essa reflexão muito forte de que nos grandes centros urbanos a vida vai se resolver, mas não. O que a gente percebe é o que fica muito claro dentro de O 15, fica muito claro dentro do do Paulo Honório, né? Esqueci o nome do livro, gente. São Bernardo, dentro do próprio Vidas Secas, é o ciclo da pobreza, a continuidade do ciclo da pobreza. E aí, eu falava na minha consideração inicial que essas obras elas vão destacar como que as relações de poder existentes há tanto tempo se perpetuaram. Né? Chegou a esse momento em que a literatura fez toda essa denúncia, mas as coisas ainda continuam. Se a gente faz a reflexão, por exemplo, de que essas famílias saíram do Nordeste, vieram para os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, mas não conseguiram, né? Estou falando de maneira geral, não conseguiram melhorar de vida como era o desejo. Se a gente ainda encontra, por exemplo, uma concentração de terra muito grande, se a gente encontra um movimento sem terra, né, lutando para ter o seu lugar ao sol ainda, né, da agricultura familiar, com essa luta toda, é porque e a obra Vidas Secas, ela é esplendorosa nesse sentido, porque ela vai escancarar a continuidade do ciclo da pobreza. Todas as mazelas que o Brasil experimenta são mazelas repetidas, né, de uma construção histórica e que se perpetuaram, né, que aí eu digo que é a questão do ciclo da pobreza que não tem fim. Ok, Thiago, muito bom. Bem, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para as considerações finais, né? Então, antes disso, já gostaria de deixar o meu agradecimento aqui ao professor Hélio pela brilhante explanação aí. Muito obrigado, Hélio. É um prazer ter a sua companhia aí sempre, sua parceria nas aulas. Agradecer à professora Samara. Samara, muito obrigado por todas as suas contribuições brilhantes, tá? Esperamos contar mais vezes com vocês, tá? Agradecer também ao Tiago e à Mirceia, parceiros do dia a dia, né, que estão aí sempre
fazendo todas as considerações possíveis para a gente fazer um trabalho de qualidade e de excelência. Então, eu vou, para a gente ir para as considerações finais, passar a palavra para o Hélio, para a Samara, para o Tiago, para a Mircea. Bom, quero agradecer a oportunidade de trabalhar junto com professores que eu admiro muito, o professor Tiago, um grande mestre, Mircea também, uma professora top de linha, nosso mestre, doutor Moacir, muito obrigado, professora Samara, muita admiração, e é sempre bom participar de uma aula com qualidade e com colegas de trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigado. Samara? Eu queria agradecer pela oportunidade, porque, na verdade, eu nem imaginava um dia eu estar fazendo isso aqui. Então, queria aproveitar para dizer que vocês são minhas inspirações como profissionais mesmo. E para os alunos que quiserem tirar dúvidas comigo também, eu estou sempre à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque eu estou em aula, mas eu sempre faço de tudo para poder ajudar os alunos, porque eu fui aluna, né? Ainda sou, na verdade. Então eu sei o quanto que algumas coisas podem ser difíceis e eu estou aí para poder ajudar todos que quiserem a minha ajuda. Samara, aproveita e fala um pouquinho do seu canal do YouTube. Tá. Eu tenho um canal no YouTube, com o meu nome mesmo, Samara Diniz, e lá eu gravo vídeos, inclusive eu estou com uma parceria com o professor Hélio, para a gente gravar vídeos dos conteúdos que os alunos estão vendo agora, nesse período de pandemia, e são vídeos curtos sobre assuntos da geografia, para poder ajudar os alunos a terem um conteúdo a mais do que foi falado só em sala de aula, porque muitas vezes a gente não entende o que está sendo passado ali, ou então a gente se distrai e perde alguma coisa. Então, eu tento trazer de uma forma mais resumida tudo isso que a gente vê da geografia. Então, quem quiser acessar é Samara Diniz, ou então depois é só me achar em algum canto que eu mando o link para vocês também. Aí, pessoal, passa lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, não perca a oportunidade de seguir. A Samara tem um canal maravilhoso, tá? A gente já viu vários vídeos dela e são todos muito bem feitos, tá? Alta qualidade. Então, sigam lá que vocês não vão se arrepender. Tiago? Bem, eu só queria dizer assim, se a Samara disse que nunca imaginou estar aqui, eu imaginava isso o tempo todo. Queria reforçar aqui que tive o prazer de ser professor assim, né? Ser um colega da Samara em sala, porque o tanto que ela contribuía na sala com o conhecimento dela é extraordinário. Então, Samara, assim, eu não tenho palavras para descrever como você é importante para a gente, né, como ser humano, como estudante, você vai ser uma academicista de mão cheia, pode acreditar nisso, a sua vida é acadêmica, tá? Espero que você tenha um tempinho ainda para poder voltar para a escola pública e poder contribuir com a gente, mas a sua vida é acadêmica. Hélio, muito obrigado de novo. A gente nunca dividiu turno, né? Mas eu tenho certeza do grande profissional que você é, e para mim é um prazer inenarrável ter compartilhado esse momento aqui com você. Moacir e Mircea, muito obrigado. A Mircea eu não preciso nem falar, é a minha inspiração dentro da escola. Não sei se você vai editar essa parte, Moacir, mas a Mircea é quem me ensinou a ser, talvez se eu sou um pouco de professor hoje, 80% a 90% eu aprendi com ela, de organização, de como lidar com os conteúdos. Eu sou muito fã da Mircea, porque foi a primeira professora de verdade com quem eu dividi a cadeira. E você, meu amigo, muito obrigado por tudo. Você também é extraordinário. Mircea? Ai, gente, agora eu fico até emocionada, né? Depois dessa declaração. Eu queria dizer que eu gostei muito dessa conversa, né? De todos as falas. Eu vou fazendo aqui algumas anotações enquanto vocês vão falando, porque é sempre um aprendizado, né? Quando a gente faz esse tipo de atividade, assim, em conjunto, é sempre um aprendizado. Sempre alguém fala alguma coisa que a gente não sabe, né? E essa seleção de professores aqui, já aproveitando esse momento, né, de comoção depois do que eu recebi, aproveito também para agradecer esse acolhimento que eu tenho com todos os professores, né? O Tiago foi um parceirão quando a gente trabalhou junto, agora a gente está tendo a oportunidade de trabalhando de novo, né? O Hélio sempre muito disposto a fazer
essas atividades interdisciplinares, também já trabalhamos algumas vezes. A Samara, embora eu não tenha trabalhado com ela em sala, a gente está acompanhado por causa do projeto, né, que a gente participa, já vi algumas coisas no canal dela, excelente, então, assim, o convite para ela estar aqui hoje é mais para nossa felicidade do que para dela. Então, eu só queria agradecer mesmo pela disponibilidade de todos, pela disponibilidade em ouvir o que eu tenho também para dizer, e reforçar o quanto que é interessante essa relação que a gente vai ter na literatura, né? A gente pode ver a construção humana, tanto do ponto de vista estético, quanto social e político, né? E quando a gente faz esse tipo de atividade, é uma forma também da gente transparecer isso, como que as nossas relações sociais, as nossas relações emotivas, elas também aparecem no nosso trabalho, né? Então, muito obrigada, aproveitem bastante essa aulinha, que tá muito boa. Obrigado. Pessoal, aula é isso aqui. É conhecimento transdisciplinar. Então, assim, a gente não tem barreiras entre geografia, português, história. Uma coisa influencia na outra. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito dessa aula, tá? E o Thiago está até colocando aqui, ó, pode não acabar? A vontade que a gente tem é essa mesmo, de continuar conversando, debatendo, porque conhecimento é isso, é gostoso. É muito bom a gente aprender, porque a gente está aprendendo aqui também, e a gente está fazendo de tudo para que vocês estejam aprendendo também. Essa é a nossa maior motivação, esse é o nosso maior desejo, que vocês juntem-se a nós daqui a pouco com a Samara, com o Hélio, comigo, com o Thiago, com a Mirceia, e que nós possamos continuar essa roda de conhecimento e fazer cada vez mais a gente chegar num país mais justo, um país com mais crítica social, um país com mais conhecimento. Beleza, pessoal? Agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.